Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou continuar tecendo comentários sobre a invasão norte-americana contra a Venezuela, sobretudo a capital Caracas e mais 3 outras cidades, que culminou, segundo fontes oficiais, com a morte de cerca de 40 pessoas, entre civis e militares, e também com a prisão do ex-ditador Nicolás Maduro e da sua esposa, Cília Flores, que foram levados para os Estados Unidos e serão julgados no estado de Nova York pelos crimes supostamente cometidos, segundo alegações do governo norte-americano, especificamente do presidente Donald Trump, por tráfico de drogas e corrupção. Evidentemente, já existem várias outras denúncias contra esse indivíduo, Nicolás Maduro, no Tribunal Internacional, por vários crimes cometidos, inclusive crimes contra a humanidade, praticados, evidentemente, contra o seu próprio povo e principalmente contra os opositores. E o que vai acontecer com a Venezuela a partir de agora? Esse é o grande ponto. Na verdade, ainda é uma incógnita, mas o presidente norte-americano, bravateiro que é, todos nós sabemos e conhecemos o perfil do indivíduo, ontem em entrevista coletiva no início da tarde, ele disse que os Estados Unidos iria governar interinamente a Venezuela até que fossem convocadas novas eleições gerais, sobretudo para o cargo de presidente. A ex-vice-presidente e atual presidente interina, Delcy Rodrigues, num primeiro momento, naturalmente, ela exigiu prova de vida, mas segundo as autoridades americanas, ela teoricamente estaria disposta a cooperar, até porque o Donald Trump fez ameaças que caso ela não cooperasse, que ela poderia sofrer as mesmas consequências que o Maduro e a sua esposa, ou pior ainda. Na verdade, isso não passa de bravata, até porque ele não é o juiz e o xerife do mundo como ele pretende ser. Isso não passa de ilações desse indivíduo extremamente bravateiro, mas todos nós sabemos também que o seu perfil é de morde e assopra. Nós vimos isso muito no caso do tarifaço imposto a quase todas as nações do mundo. E, mesmo assim, ele não perde a oportunidade de fazer ameaças, mas o lado bom da coisa, teoricamente, é que o secretário de Estado Marcos Rubio, hoje já numa nova declaração, representando evidentemente o governo norte-americano, ele disse que a presidente interina, ainda que num tom mais velado, mas poderia, e demais autoridades remanescentes da Venezuela, digamos assim, poderiam sim colaborar com essa nova fase de transição. Eu não creio que os Estados Unidos queiram fazer da Venezuela o seu 51º estado, de forma alguma. E também dificilmente eles vão querer roubar o petróleo venezuelano, como insinuam aí representantes de algumas bolhas ideológicas alinhadas, evidentemente, ao ex-presidente. Bolhas essas que, assim como seus principais líderes, um bastante conhecido aqui no Brasil, inclusive aliadíssimo do Maduro, que ultimamente ele tem sido aconselhado a não falar tanta asneira, mas que em algum momento ele se alinhou com o Nicolás Maduro, ditador, e não com o seu povo. Inclusive eu gravei alguns vídeos criticando a postura dele. Ele que se diz defensor dos frascos e comprimidos, ou dos fracos e comprimidos, e deprimidos, ou enfim, vocês entenderam aí o trocadilho.
Então, esse indivíduo que é amicíssimo do Maduro, que ocupa um cargo importante aqui no Brasil, hoje eu declino, não vou falar nem o seu apelido nem o seu nome, todos sabem quem é. Ele, primeiro que o governo brasileiro só se manifestou 7 horas depois, e em nenhum momento, eu até no vídeo de ontem eu transcrevi na íntegra a manifestação oficial do governo brasileiro, que foi publicado na rede social X, antigo Twitter, e foram poucas palavras, digamos assim, sem sequer citar o nome do Maduro ou seu cargo. Isso, evidentemente, como eu disse ontem, não foi o presidente do Brasil que escreveu, embora tenha sido atribuído a ele a manifestação pública. Na verdade, foi algum diplomata muito bem preparado para não falar asneira, diferentemente do seu chefe. Desculpa, a risada foi inevitável. Então, o fato é que essas bolhas ideológicas e seus principais líderes, eles não estão, num primeiro momento, salvo engano, preocupados com o povo venezuelano, com a miséria do povo venezuelano, enfim, com o que realmente importa em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo. Eles estão preocupados com a hegemonia da ideologia furada e também com o alinhamento do chefe daqui com o ex-chefe de lá, que agora está preso. Aliás, o chefe daqui também conhece prisão. Aliás, os três, o Collor, aí o Bolsonaro também conhece prisão, e o alinhado o amiguinho do Maduro. O povo gosta desse negócio aí. Presidência, prisão, é bem parecido. Todas começam com PR. E tem outros PRs que também fazem parte desses grupos, direta ou indiretamente. Então, vogais e consoantes e coisas e tais à parte, a Venezuela, salvo engano, mas queremos que isso seja verdade, ela vai voltar a ser uma democracia plena, se tudo correr bem, e ter um futuro próspero. E é natural que aquelas empresas, não só norte-americanas, mas empresas, se tiver brasileira também, que teve lá o seu capital expropriado pela ditadura do Hugo Chávez, antecessor do Maduro, que aliás foi ele que botou esse traste no poder. Um traste se identifica com outro traste. Isso acontece muito aqui no Brasil também, em qualquer lugar do mundo. Trastes se amam. Se amam de uma forma assim invejável, até de tanto amor que você vê quando você vê dois trastes juntos. Então, esses trastes todos aí colocaram a Venezuela numa situação de caos, de calamidade pública. Infelizmente, apesar de que por vias erradas, como eu já disse ontem, mas não tinha outra forma de se fazer isso, até porque a Suprema Corte venezuelana estava literalmente totalmente dominada pelo ex-ditador Maduro, ele que indicou cada um deles, e quem fosse contra ele ia se ferrar. Então ele corrompeu esse povo para se proteger. E não só isso, a cúpula dos militares e outros poderes, inclusive o próprio legislativo venezuelano, estava totalmente sem ação diante da ditadura. Isso é normal em qualquer ditadura. Normal, na verdade, não é, mas é o que acontece em toda ditadura, que o ditador, um cabeça de bagre só, domina toda a estrutura, todas as instituições, e ninguém pode fazer nada contra ele. Então, só uma força externa, o certo deveria ser a Organização das Nações Unidas, que anda meio cambaleando das pernas, mas já que não foi, que seja o Trump, que é outro maluco, que eu já gravei alguns vídeos esculachando ele, vou gravar um esculachando mais ainda, natural também da minha parte. É um serviço público que a gente presta, mostrando o verdadeiro perfil dos chefes de Estado ao redor do mundo. Então tem muita gente que não deveria jamais ocupar um cargo público. É o caso do Trump, inclusive, é o caso do Chaves, é o caso do Nicolás Maduro,
É o caso dos que foram presos aqui, condenados, os 3 aí que foram condenados e presos. Então, isso eu falo claramente e não tem como contestar isso. Até porque o povo merece respeito, o povo trabalha, paga impostos, todos nós, independente de sermos aficionados por um ou outro desses caras de esquerda ou de direita, nós acabamos caindo nessa armadilha, nesses golpes, porque a gente é iludido por essa gente. Eles têm uma lábia, ó, de fazer inveja a PhD de faculdade de golpista. A lábia que esses caras têm para convencer o povo a votar neles. E depois eles ocupam o cargo para se dar bem. Mas isso aí já está assunto esgotado, só que não aqui no meu canal. Já gravei mais centenas de vídeos sobre isso e tem gente que ainda não se convenceu. Vejam bem que coisa. Enfim, o fato é que realmente eu vislumbro, não a curto prazo, evidentemente, mas a médio e longo prazo, que a Venezuela voltará a ser uma democracia plena, próspera e boa para o seu povo, que é o que interessa. Agora, qualquer sacripanta que ocupar o poder, do nível do Maduro, ou do Chávez ou qualquer outro traste do mesmo nível, que pague pelos seus crimes na proporção de toda a violência que usaram para reprimir manifestantes, para reprimir opositores políticos e assim por diante, tá bom? Vamos torcer que tudo corra bem e que todo o povo venezuelano que está lá, ou que por algum motivo, por motivos óbvios, acabou fugindo de lá, milhares vieram para o Brasil, cerca de 1 milhão ou mais de venezuelanos vieram para o Brasil, aliás, são muito bem-vindos por mim, eu faço questão de recebê-los e cumprimentá-los. Então é isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada.